O golpe militar em Santarém foi recebido com festa. Os mais conservadores temiam que o país virasse uma república socialista. Então, em Santarém, como em muitas outras cidades do Brasil, houve eu diria assim, uma aceitação desse golpe. Eu classifico, a partir do estudo que eu desenvolvi, que no fundo a sociedade brasileira, a sociedade de modo geral, ela é conservadora. Por outro lado, políticos com tendências reformistas, como Benedito Monteiro, na época deputado estadual, foram caçados. Benedito foi preso e torturado pelos militares. Uma imagem que eu não consigo esquecer foi a prisão do deputado Benedito Monteiro. No dia em que ele chegou aqui preso pela Polícia Militar do Estado do Pará, ele desembarcava de um barco que pertencia a Sudã, e ele desembarcou assim de maneira um pouco desumana. Eu assistia naquele momento, e desembarcaram na Travessa dos Mártires, ainda não tinha a Avenida Tapajós, a embarcação parou ali onde era o castelo, e lá ele saltou, jogaram ele, amarrado com uma corda de curauá, com as mãos para trás, um soldado segurando a corda, e 2 soldados com o fuzil, com baioneta calada, junto a ele. E ele, nu sem camisas, descalço, e com as calças tudo molhado, porque ele foi simplesmente jogado do barco para dentro d'água. A população de Santarém vivia o ciclo do ouro, explorado nas margens do rio Tapajós. A cidade já era considerada estratégica e passavam por aqui a maioria dos produtos alimentícios e extrativistas do Baixo Amazonas. Num primeiro momento, a sede das atividades do garimpo era Santarém. Daqui saíam todas as embarcações, daqui saíam todos os aviões, todos os empresários do garimpo moravam aqui. Mais tarde, eles se transferiram para Itaituba, pelo fato de que Itaituba ficava um pouco mais próximo das atividades garimpeiras de Tapajós. No ano de 1966, o Baldo Correia se lançou candidato à prefeitura de Santarém, tendo como oponente Elias Pinto. De um lado, um representante das famílias tradicionais. Do outro, uma figura popular, admirado pelos menos favorecidos, que venceu a eleição. Nesta época, havia apenas 2 partidos, a Arena, que representava os militares, e o MDB, legenda de oposição controlada. Os líderes regionais da Arena trataram de incriminar Elias. Segundo a denúncia, ele teria desviado recursos na construção de 2 escolas municipais. O resultado foi a cassação. Foi uma equipe de auditores para lá, e esses auditores apresentaram um relatório apontando irregularidades na administração municipal, uma inspeção extraordinária, ou seja, ela não estava programada. E foi feito também simultaneamente em vários outros municípios, mas só em Santarém, esse parecer do Tribunal de Contas deu motivo para a Câmara Municipal afastá-lo do cargo. Porque o papai, embora tivesse tido uma grande vitória como prefeito, ele só fez 3 dos 12 vereadores, né? 9 eram da Arena, só 3 eram do MDB. E a maioria da Arena aprovou primeiro o afastamento dele do cargo para apuração e depois a cassação. Insatisfeito com a cassação, o povo que havia elegido Elias Pinto tomou as ruas da cidade após ouvi-lo em um discurso na Rádio Rural de Santarém. A passeata tinha a intenção de reintegrar o prefeito eleito. Ele tinha em mãos uma autorização da Justiça do Estado para sentar novamente na cadeira de líder municipal. O papai invadiu e foi o único momento que se usou arma. Ele estava com revólver. E disse, olha, entrou e disse, eu não vou fazer mal para ninguém, mas eu vou falar no rádio. Eu vou falar durante 10 minutos, acho que foi 10 minutos que ele disse. Nesse período ninguém vai me interromper. Eu estou armado, mas não vou fazer mal. Mas ninguém vai me interromper. Não tinha ninguém armado, tanto nas lideranças da passeata, quanto na população, os 3.000 a 5.000. O governador, na nota que divulgou 4 dias depois do incidente, no dia 20, disse que a polícia primeiro atirou para o ar, quando viu se aproximando aquela passeata. E em seguida, como havia atitude hostil e os soldados, 150 soldados, todos embalados, inclusive com
baioneta calada. Quando eles se sentiram ameaçados, atiraram na direção do povo. Não estava ninguém armado. A passeata era para a posse do papai, então, na verdade, havia o deliberada intenção de fazer isso. No episódio que ocorreu aqui, nas redondezas do Centro Cultural João Fona, na época a prefeitura, 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas, inclusive Haroldo Veloso, então deputado federal e um dos líderes da passeata. Ele morreu anos depois, em decorrência do incidente. As pessoas tentaram conduzir o prefeito de volta, o prefeito Elias Pinto, e foram recebidos a bala, algumas pessoas morreram. Esse foi o episódio mais forte de violência no período do regime militar aqui em Santarém. Quando o Veloso veio para empossar o Elias Pinto, quando houve aquela confusão toda, que o exército, a polícia atirou, feriu o Veloso, né? O Veloso foi atingido com a bandeira brasileira, ele estava enrolado com a bandeira brasileira, e a bala furou a bandeira brasileira e atingiu ele também. Ele foi golpeado aqui no fêmur, né, que foi o que levou à morte. Foi esse golpe do fêmur de saibo, cortaram a perna dele aqui. Eu me lembro bem o seguinte, quando atiraram e acertaram o fotógrafo, que era parecidíssimo com o papai, tinha óculos, e caiu o Veloso, aí o soldado enfiou a baioneta no Veloso e o fotógrafo. Aí disseram, pronto, os 2 estão liquidados. Aí a tropa recuou, a tropa pareceu satisfeita. Depois que disseram, mas não é o Elias Pinto, aí saiu um grupo de soldados atrás. Foi nesse momento que as mulheres fizeram um corredor polonês, o papai entrou na Casa de Saúde de São Sebastião, e aí o doutor Pena, que era o dono da clínica, que era amigo do papai, foi lá para a porta e disse que ele tinha tido um infarto. Então que ninguém podia entrar porque ele morreria. E aí a tropa da PM circundou a clínica, formou um grupo de soldados, ficaram e fecharam, e esperando que o papai morresse, né? Foi aí que o bravo Câmara, que naquela época era coronel aviador, que era do grupo do Veloso, que depois foi brigadeiro, desceu lá e desceu com uma tropa da aeronáutica para tirar o papai. Você acredita que a intenção era matar o seu pai? Ah, sim, sim. A intenção era matar. A ordem era não deixar ninguém escapar, né? O Veloso e ele. No lugar de Elias Pinto, assumiu o cargo Jerônimo Diniz, vereador da Arena, indicado pela Câmara Municipal, que renunciou, dando lugar a mais um interino, Elinaldo Barbosa. Dentro de 5 meses aconteceu outra tragédia. O prefeito Elinaldo Barbosa foi assassinado dentro do próprio gabinete. Severiano Frazão, então marido da artista Dica Frazão, seria o culpado pelo crime. Acontecimento que gera dúvidas sobre o seu real motivo. Na sua opinião, a morte do Elinaldo Barbosa ela foi um incidente ou foi uma morte política? Rapaz, eu acho que foi acidental, não foi uma morte política. E ele estava atrasado 3, 4 meses no vencimento dele como funcionário. E todo dia ele ia cobrar, pô. Amanhã, chegava terça-feira, ficava para segunda-feira, e numa dessas vezes, onde ele tinha plena liberdade quase de entrar no gabinete, ele estava armado e deu um tiro, e com menos de 100 metros foi pego. E ele foi para matar o Elinaldo, quando foi cobrar o salário atrasado, e porque ele tinha sido demitido do cargo, que ele poderia esperar. Por que ele foi cobrar no sábado? No sábado, o prefeito teria que arranjar um meio de arranjar o dinheiro para ele, que era um dinheiro significativo, para pagar a indenização da demissão e os meses atrasados, que ele dizia que ele estava, se não me engano, 4 ou 5 meses atrasado no salário dele. Por que ele vai armado num sábado para cobrar dessa forma extrema uma coisa que ele podia receber na segunda-feira? E o Elinaldo disse para ele, eu vou lhe pagar na segunda-feira. Então ele já entrou com uma deliberada intenção de matar. Aí o meu marido era um homem doente, né? Ele tinha esquizofrenia e ele tinha umas crises horríveis, né? Foi quando aconteceu toda a tragédia. Eu recuso a falar os detalhes porque é muito triste.
O acusado do assassinato foi morto a tiros pela polícia logo após a fuga e morreu sem prestar depoimento. O crime foi o estopim e o governo militar incluiu Santarém na área de segurança nacional. Eu classifico que sempre um governo que é democrático, por mais que ele seja portador de algum tipo de problema, ele é sempre melhor do que um governo que é nomeado. Por quê? Quando ele é democrático, ou seja, quando ele foi escolhido pelo voto, aumenta a responsabilidade desse governante com aquelas pessoas que o escolheram. Quando ele é nomeado, ele em primeiro lugar ele responde para aquele que o nomeou. Os interventores eram indicados pelo governador. A Câmara Municipal foi fechada. Por meio do AI-5, os prefeitos tinham poder absoluto. 3 dos 5 não eram de Santarém e pouco conheciam sobre as necessidades e anseios da população. A população repudiava muito foi a presença dos interventores militares em Santarém. E não foram só militares, houveram interventores civis também. Afastaram, a Câmara de Vereadores foi também desfeita por um determinado período e o interventor ficou como mandatário absoluto. E os interventores, o primeiro, o capitão Emmanuel de Moura Mello, ele era um pouco arbitrário. E como arbitrário, ninguém aceitava, certo? E ele começou a receber muitas críticas e todos os outros que vieram sempre recebiam críticas, porque não tinha o amparo político da própria população. Santarém representava uma cidade polo para o governo militar. Com potencial econômico e bem localizada, esteve incluída em obras de grande importância na época, como a construção da hidrelétrica de Curuaúna e das rodovias Santarém-Cuiabá e Transamazônica. Na área urbana, foi construído o Cais de Arrimo e o Porto de Santarém. Estas imagens mostram a visita do presidente Ernesto Geisel a Santarém no ano de 1977. No centro da cidade, o presidente da República inaugura a Praça Barão de Santarém, perante 20 mil pessoas. O prefeito Paulo Imbiriba Lisboa acentua que o saldo das obras da Revolução é positivo. O governador Aloysio Chaves também faz uma saudação. E o presidente Geisel afirma que continuaremos unidos, povo e governo. Realizaremos muito mais do que temos feito e de que realmente o país precisa. Três meios de comunicação influenciaram a opinião pública dos santarenos, principalmente durante a década de 1960. A Rádio Rural, o Jornal de Santarém e a Rádio Clube do Pará. O Jornal de Santarém teve essa postura não contrária ao regime, né? Era aliado ao regime, mas apenas naquele período tentava tirar um personagem que afetava os interesses locais da elite local. Com relação às duas emissoras, a Rádio Clube, que era a primeira emissora, tinha surgido em 48 e até 66 ela estava no ar, também não há histórico de que tenha tido algum tipo de pressão, até porque ela não tinha uma força para estar no ar, não tinha condições, era uma rádio com pouca possibilidade de fazer um trabalho de comunicação. Isso vai mudar a partir do momento em que surge a Rádio Rural em 64, com todo o poderio da Igreja Católica, com todo o investimento feito pelo Dom Tiago, e no momento em que esse investimento parte para dar uma outra linha para a rádio, que não é apenas de comunicação, de informação, isso incomoda os militares. Então eles começam a ter uma certa um acompanhamento, um monitoramento das ações da Rádio Rural, né? E aí, logo em seguida, nesse período dos anos 70, já é implantado o departamento de comunicação, o departamento de jornalismo da Rádio Rural, e esse departamento começa também a fazer pressões ao interventor e, logicamente, começa a ter algum tipo de censura, as músicas, as programações. Certo jornal incomodou o governo na ditadura militar em Santarém. O Perereca, uma espécie de pasquim, tinha o objetivo de criticar o modelo político autoritário dos militares. E eram datilografados, faziam com 4, 5 cópias, e todo mundo datilografava, começava com 15, e no dia seguinte tinha 2.000. Eles nunca descobriram de onde saía. Na época veio funcionários do Ministério da Justiça, não tinham como provar.
Nós tínhamos umas pessoas que datilografavam, caladas da noite. Não tinha como tirar xerox, o cara tinha que tirar cópia, mesmo máquina de escrever daquelas antigas. Após o movimento Direta Já e a vitória da oposição ao regime nas urnas de todo o país, a Pérola do Tapajós voltou a ter uma política democrática, depois de 19 anos sendo governada por interventores. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? José Ronaldo Campos venceu o pleito municipal. Fui o primeiro prefeito eleito nessa fase democrática. Um mandato tampão de 3 anos, que perdurou de 1º de janeiro de 1986 a 1º de janeiro de 1989. A ditadura militar no Brasil teve os mesmos reflexos em Santarém, porém em menor proporção. Os investimentos positivos na economia e infraestrutura local se contrapõem com os atos repressivos e imposições do governo. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.